Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Mas como é isso? Que esse homem vai ostentar-se como sendo o próprio Deus, mas ele vai conseguir convencer o povo judeu de que ele é amigo, justamente porque essa última semana é dividida em duas partes. A primeira parte é uma parte de engano, é uma parte em que Satanás vai concretizar, evidenciar, vai potencializar tudo que ele fez ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, Satanás conseguiu súditos, sem que os súditos soubessem que eram súditos dele, os enganando, iludindo, usando o poder, usando o dinheiro, usando a promiscuidade para enganar as pessoas. Nessa última semana ele vai potencializar tudo o que ele fez ao longo dos séculos, e ele vai convencer todo mundo que ele é bom. Nesses primeiros 3 anos e meio ele vai resolver os problemas do mundo. Só que ele é o filho da iniquidade. Agora você abre a tua Bíblia no capítulo 13 de Apocalipse, que também fala sobre ele, só que numa linguagem um pouco diferente. Você pode deixar também um papel aí, porque nós vamos voltar ao capítulo 13 várias vezes. Vocês lembram do que eu falei semana passada sobre a teoria dos que acreditam em OVNIs, em ETs, em seres extraterrestres? Lembram-se que daquela visão que reiteradamente os médiuns, os gurus da ufologia têm tido, de que os extraterrestres, os seres evoluídos, planejam um grande rapto de uma parte da população terrestre, alegando que a Terra não é tão evoluída quanto eles, porque há uma parte da população que atrasa esse desenvolvimento. Se tal coisa se der, se tal coisa for confundida com o arrebatamento da igreja, você pode entender por que é que o anticristo nos primeiros 3 anos e meio vai resolver todos os problemas do mundo, da maneira como está sendo previsto pela ufologia. Agora, o capítulo 13 diz o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque o dragão deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra a besta? Foi-lhe dada uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra,
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa é uma primeira referência ao anticristo aqui em Apocalipse. A besta que emergiu do mar é uma linguagem diferente. Quando a gente lê a besta que tem 7 cabeças, essas 7 cabeças não significa que a besta é feia, não significa que a besta é um monstro, que é um dinossauro que a terra vai adorar. É uma linguagem figurada para falar sobre a malícia, sobre a maldade, sobre a ilusão que está por detrás desse homem. E essa é a primeira besta aqui do capítulo 13, que é um personagem político, que é o anticristo na sua aparição em forma de um grande líder mundial. A partir do versículo 11, fala de uma outra besta. Vi ainda outra besta emergir agora da terra, não do mar. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dada comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Essa segunda besta, esse segundo personagem, é um líder religioso, é alguém que de alguma forma vai exercer autoridade religiosa no mundo, que é identificado em outros lugares da Bíblia como sendo falso profeta. Por que ele é falso profeta? Porque ele vai anunciar o anticristo, ele vai propagandear o anticristo como sendo o anticristo enviado de Deus, como sendo o anticristo Messias. E ele vai exercer todo um trabalho de levar as pessoas a adorarem o anticristo, de levar as pessoas a acreditarem no anticristo. Então, eles vão trabalhar em parceria e ambos vão ter recebido a autoridade do dragão, como diz aqui, que é a antiga serpente. Você já parou para perceber que o Apocalipse diz, ou melhor, o Gênesis diz, que Satanás se transfigurou em uma serpente para enganar Eva, e que quando ele foi amaldiçoado, e a serpente foi amaldiçoada, ela perdeu as pernas e teve que rastejar. Se a serpente tivesse perna, era o quê? Um dragão. Dragão é a serpente com pernas. Então o Apocalipse diz: o dragão é a antiga serpente. Dragão é um símbolo maligno. Tanto é que dragão não existe, né? Não existe dragão. Mas em todos os lugares onde você vai tem dragões. Existe toda uma cultura em torno de dragões. Existe essa figura mítica na cabeça de quase todo mundo. Tanto é que nós até nos escandalizamos quando descobrimos que dragão não é um animal, né? O dragão é uma fantasia. Então, gente, esses 7 anos, a primeira parte desses 7 anos, o anticristo toma o controle do mundo. Não sei de que forma, né? Aí tem muitas suposições, só que as suposições que nós fazemos, elas podem não se darem por corretas devido ao fato que talvez esse acontecimento ainda demore 100 anos ou talvez 1000 anos. Se ele acontecer daqui a 10 anos, nós poderíamos dizer: olha, o anticristo vai ser o presidente da União Europeia, o anticristo vai ser o presidente daquele órgão lá que une as nações da Ásia. Mas nós não podemos fazer esse tipo de conjectura, porque nós não sabemos, como aprendemos semana passada, o dia que isso vai acontecer.